Agora estamos ao vivo. Deixa eu já anexar aqui o comentário. Boa noite, Márcia. Só tô meio calado aqui porque eu tô iniciando, tá? Tô escrevendo aqui no comentário para deixar fixado o tema. Mas já vai dando curtir aí na live, tá, Márcia? Para o Instagram mandar para mais pessoas. Pronto, comentário fixado. Então, boa noite, pessoal que já está aí. Já estamos com 3 pessoas. A Aline já está chegando também. Boa Pronto. noite. Boa noite. Boa noite, mãe. Deixa eu aproveitar antes que eu esqueça, Aline, para não parecer que eu sou meio grosso, né? Feliz Dia da Mulher para você e para todas as mulheres, que eu acho que só tem mulher ao vivo até o momento agora, né? Então, Obrigada. Feliz Dia das Feliz Dia da Mulher Mulheres para para vocês. todas as mulheres que estão nos acompanhando. Pessoal, o áudio tá como? Como que tá aí para você, Aline? Tá tranquilo aqui para mim. Tranquilo? Uhum. Sempre é bom checar. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaque. Minha irmã, Sandra. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vamos recepcionar vocês aqui primeiro. Vai curtindo, hein, pessoal? Para a live ir ganhando relevância e aparecer para mais pessoas. Já vai compartilhando também, mandando o aviãozinho. Isso. Como que tá em Rolim hoje, Aline? Porque aqui tá meio frio hoje. Aqui tá friozinho também. Choveu o dia inteiro e Aqui tá também. frio. A mulher tá com frio aqui, até colocou roupa de frio, colocou até a blusa. Tanto frio que ela tá. Aqui tá friozinho. Tá bom pra live hoje. Economiza o ar-condicionado. Sim. Ai, ai. Então, Márcia, Jaque, saudando boa noite. Isso aí, pessoal. Minha Renata entrando. Renata, boa noite. Seja bem-vinda. O pessoal que está entrando já vai compartilhando. Bom, gente, como vocês viram, Tô o mandando tema aqui, da nossa pessoal. live, o tema da nossa live hoje é saúde mental e versus positividade tóxica. Boa É isso noite, mesmo. professora Malu. Seja Aí, isso bem-vinda. aí. Vou agradecer já, porque, olha, nós estamos com um público frequente, ó. O pessoal tá gostando de nos ouvir. A Sim, professora Malu sempre tá aqui, a Jaque, Renata. Isso vai gerando até uma empatia melhor, a gente vai conhecendo melhor o público. Vocês vão gerando mais abertura com a gente, mais intimidade, pode fazer mais perguntas, sentir mais em casa, fica até mais gostoso. sim. Fabrício, boa noite. Bom, vamos começar? Pode lá, valendo, dada a largada. Bom, pessoal, a gente vai falar hoje, como eu já introduzi aqui, sobre positividade tóxica, né?
E esse é um tema que é muito, muito pertinente da gente trazer. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem acesso aí à rede social. A professora falou consulta gratuita, é isso mesmo, a gente está É quase entregando isso. conteúdo É, gratuito, conteúdo de peso. Então, por isso que não pode perder a oportunidade, né? Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa que não fosse agregar no conhecimento, mas estão aqui, parabéns. isso motiva a gente ainda mais. E isso motiva a gente. Então, e hoje em dia todo mundo aí nas redes sociais e a gente está sendo inundado por uma onda de positividade tóxica, né? E o que significa positividade tóxica? O que é isso, né? É tão controverso, mas se é positivo é tóxico, não deveria ser o contrário? O tóxico não deveria ser o negativo? Né? Quando que o positivo vem a se tornar negativo? São as perguntas que a gente se faz, né? Uhum. Então, a positividade tóxica, ela está relacionada à negligência de uma situação, de uma emoção, de um sentimento, de um trauma que gerou sofrimento e que gera sofrimento, tá? Então, todas as vezes que eu tento lidar com uma emoção, com alguma memória que gera um sofrimento enorme para mim, e eu tentando me esquivar daquele sofrimento, eu vou tentar jogar em cima daquilo uma espécie de positividade numa tentativa de evitar passar por aquilo. Uhum. Então eu não quero passar por isso. Não, tá tudo bem eu me sentir assim, tá ok, tá tudo bem Então a pessoa ela acaba entrando num processo de auto-engano, negligenciando as próprias emoções. É quase que é como viver numa ficção, né? E isso é muito cruel, porque a pessoa ela tem a ilusão de que ela está enfrentando, de que ela está levando a vida de forma tranquila. Ela tem a ilusão de que está tudo ok. Só que quando ela para avaliar, tem um monte de coisa, de sujeira por baixo daquele tapete que foi tapado pela positividade que ela é tóxica. E por que do tóxico? Justamente porque coloca a pessoa numa alienação. Uhum. Né? Porque todas as emoções possuem uma função muito importante e quando a gente deixa de vivenciar aquelas emoções, a gente vai ter uma consequência, certo? Eu vejo que essa ideia da positividade, a gente está trazendo aqui justamente não para evitar a positividade, falar que a questão do positivo é mentira, não. Tem a psicologia positiva, tem estudos ali sobre emoções ali positivas e tal, só que é vendido, mostrado muitas vezes numa ideia, como que você tem o poder de criar uma bolha mágica, ficar alienado num aspecto, e que basta você pensar positivo, e do pensar positivo é o quê? Focar só em coisa boa, só em prazer, só nas bonanças, e focar nisso e isso vai acontecer. Porém, isso, na verdade, não é duradouro, não é científico, né? Tem muita gente que usa da positividade para falar da lei da atração do universo, né? Que você vibra em positivo e o universo vai vibrar em volta e vai te dar tudo aquilo. Ou seja, se eu ficar pensando e todo dia eu ganhando bem, eu tendo bom salário, eu tendo êxito, ou se eu ficar pensando na menina, na pessoa que eu quero me relacionar, namorar, casar, eu vou vibrar na mesma frequência, em um momento o universo vai favorecer para que isso aconteça. Não, não é assim. Lógico que quando a gente tem posturas positivas, né, a gente vai explicar mais aqui para frente, tem a neurociência mostra assim que o cérebro é mais energizado e o comportamento também vai ficando melhor. Porém, a forma que é vendido, principalmente em palestras motivacionais, não que eu seja contra, mas a gente tem que saber o que cada um está no seu lugar. Entendeu? É bom a gente participar de palestra motivacional, consumir conteúdo assim, porque às vezes nós precisamos de um gás, né? E a palestra motivacional dá um empurrão, um gás.
Porém, a gente não pode ficar só dependendo disso. Como se você tem que ser positivo o tempo todo, a todo momento. E se você não está sendo positivo, você está sendo um fracassado, você não está dando certo. Então, as coisas estão dando errado por culpa sua, porque você não está sendo positivo o suficiente. Basta ser mais positivo. E aí que entra a positividade tóxica. Aí que a positividade começa a trazer esse malefício. Entendeu? Então, uma charada já para vocês viverem bem. Ninguém vai conseguir ser positivo o tempo todo. Igual a felicidade, ninguém é feliz o tempo todo. A gente se esforça ao máximo para manter o ambiente assim, nos nossos relacionamentos, nas nossas questões pessoais, sim, isso é bom. Porém, vão ter vezes que não vai dar. E tudo bem. O problema é não dar e você cair e ficar caído. Isso é ruim. Agora, cair é normal. Cai, levanta, sacode a poeira, volta, recomeça, reaprende, aprimora e assim vai. Entendeu? Então, boa noite, pessoal que está chegando aí. Vidal, Silvia, Thay, Wagner. Ó, a professora perguntou aqui. Quando eu penso positivo, mesmo que as ações sejam contrárias, podem nos deixar dependentes de uma felicidade falsa? Uma afirmação, né? O risco, é verdade, é verdade. Uhum. A gente fica dependente, porque... E aí, volta muitas vezes o conteúdo que a gente falou antes, né? Da dificuldade de lidar com frustração, da autorresponsabilidade. A pessoa vai criando aquele mundo, aquela fantasia, aquela expectativa que vai dar, e aí quando não vem, é uma pancada, e aí ela não aguenta a pancada e rui, e aí vira, né, uma bola de neve de problemas emocionais. E aí vai atrás de arrumar culpado, e assim vai, e aí vira tudo aquilo, muitas coisas que a gente já abordou antes. O caminho é mais ou menos aí. E hoje em dia a gente está vivendo um culto à positividade, a essa alegria que ela é perene e constante, né? As pessoas ostentam felicidade o tempo todo. Né? Então você tem acesso ao Instagram, por exemplo, você vai ter acesso a vidas que são estrategicamente montadas para vender uma felicidade, que ela é ilusória. Então se você entra em 10 perfis no dia no Instagram, 10 perfis estrategicamente montados, você vai sentir que a sua vida é um fracasso. Né? Então, só eu que não tenho essa família perfeita, só eu que não tenho esse trabalho perfeito, só eu que não tenho essa aparência perfeita. Né? Então, existe e esse culto, ele traz esse sentimento de incapacidade e faz com que a pessoa seja acometida por aquela síndrome do impostor, né? Que a pessoa acaba achando que nada do que ela faz é importante, nada do que ela faz vale a pena, porque ela está trabalhando há tantos anos e ela não conseguiu aquilo que a pessoa que não sei, tem um emprego muito mais tranquilo que o dela, já conseguiu muito mais, então a pessoa começa a se questionar infinitamente. E hoje a gente tem uma felicidade que é chamada de uma felicidade montada, que faz a gente pensar que a gente tem que ficar o tempo todo extremamente alegre e feliz, como se fosse a única emoção que tivesse alguma função na nossa vida. Só importa a felicidade, as outras são ruins, é o teu veneno. Exatamente, exatamente. Na clínica mesmo, é muito comum a gente perguntar para um paciente assim, o que você espera do processo terapêutico? E a pessoa dizer, eu quero ser feliz. Então, assim, ela tira, de repente, não que não seja um desejo legítimo dela, né? Claro que sim. Mas muitas vezes a pessoa, ela acaba desconsiderando que o processo dela vai ser muito mais de sacrifício e de autoconhecimento e altos e baixos e curvas, né? Então, o processo vai ensinando para ela que, na verdade, ela tem que trazer para o foco todo o conjunto de emoções, todas as emoções, validar todas essas emoções para que ela possa encontrar um equilíbrio entre as emoções e não necessariamente um afastamento de tudo aquilo que é ruim e agora eu vou colocar o foco aqui só no que é bom, no que é positivo. Muitas vezes a conta vai chegar, né? Então eu passei 1 ano negligenciando um problema de saúde, por exemplo, porque eu não quero ir no médico. Não, vai ficar tudo bem, não, tá tudo certo, vou pensar positivo, que se eu pensar positivo vai dar certo. E a pessoa negligencia aquele problema de saúde e, de repente,
a pessoa descobre que aquilo que ela negligenciou por muito tempo, se ela tivesse cuidado antes, teria uma chance de cura. Aí você está falando mais da saúde, e eu vejo isso muitas vezes, que é mais minha área, na questão do relacionamento. Às vezes o relacionamento não tá legal, mas por Uhum. questão social e tal, ou até por um pensamento, não, a pessoa vai melhorar, tem que pensar positivo, vai dar certo, não posso ficar segurando meu relacionamento e tal. Mas não tá legal. E tem indícios que, na verdade, só vai piorar, mas a pessoa não vê ou pelo menos não quer enxergar ou aceitar. E aí vai piorando. O que complica? Aí vai arrumar filho, muitas vezes, que aí complica mais. Aí compra algum bem, alguma casa, alguma coisa, que aí na separação dá mais trabalho, e vai protelando, vai protelando. E daqui a pouco a pessoa está com o emocional ali, ela já perdeu o senso de identidade, ela já não tem energia, aí já desenvolve uma depressão, uma bipolaridade, um burnout, alguma outra coisa do tipo, uma ansiedade, e aí não sabe por quê. Então, pensar positivo é o que eu entendo, com base no que eu li, o que eu pesquiso, o que eu aplico. É o que eu consigo encontrar de bom, é o esforço que eu faço para o que eu consigo tirar de bom, mesmo numa situação desagradável, que eu frustrei minha expectativa, ou não foi do jeito que eu quis, ou até uma catástrofe. Então, o que eu consigo tirar de bom daquilo, para não ficar focado só no problema, na reclamação e no pessimismo, e tirar algum proveito. Isso é positividade. É algo concreto, é algo real. É tipo assim, já que aconteceu, a gente não quer que aconteça, mas já que aconteceu, o que eu vou fazer para ser o melhor possível? Isso é mais a positividade sadia. Não no sentido de, não, tem que pensar, não posso nem pensar nisso, nem fala nisso, não sei o que. Não, esse caminho é um caminho de fuga que deixa as pessoas mentalmente fracas. E a gente tem que entender Exatamente. uma coisa, a vida é trágica. A vida é trágica. Tem muita coisa bela? Tem, entendeu? Aí que está a questão, que é para ver como que está incutida essa positividade tóxica. A gente quer encarar a vida só com a beleza. Não, a vida é bela, a natureza, o ser humano, a beleza, não sei o que. Ok, tem tudo isso, mas a gente tem que entender que a vida é trágica e a gente tem que estar preparado para essas questões trágicas. Abandono, morte, falecimento, perca, em todos os Frustração. aspectos, frustração. A vida é trágica. Agora a gente quer apagar, não, nem fala nisso porque atrai coisa ruim, bate na madeira. Vamos pensar só nas coisas boas da vida. E quando vem os trágicos, as pessoas não dão conta. Os problemas emocionais, elas vêm porque as pessoas não dão conta do trágico. Ou é trágico, trágico demais. Entendeu? Muito trágico, só acontecimento, ou seja, não tem como. Um exemplo bem, tipo assim, bem fora da curva. Uma pessoa que, por exemplo, na infância foi abusada, nunca teve apoio da família, aí ficou desempregada, tentou um relacionamento e não deu certo, ou seja, só foi coisa trágica. Essa pessoa, se ela conseguir ter uma saúde mental boa e não desenvolver nenhum sinal de algum transtorno, ela é super poderosa, né? Vamos dizer assim. Mas trágico por trás de trágico, de fato, é ruim. Mas a gente tem que entender a existência dele. Por quê? Porque quando acontecer, a gente está forte, igual uma batalha, igual uma guerra. Eu já falei disso outras vezes. A gente tem que fazer esses treinamentos. Então, pensar no trágico já é uma questão positiva para se preparar. Não é ficar com o pessimismo, tá, pessoal? Porque esses dias ali, eu fiz uma postagem, eu até conversei com a pessoa depois, Uhum. né? Aí eu falei assim da questão, né? Que eu até já tinha falado dessa estratégia de se colocar na situação ruim para se preparar, treinar e voltar. Aí o pessoal, Sim. então tô bem, então, porque eu fico pensando em catástrofe o tempo todo. Eu falei, epa, pera lá. Falei, se é um pensamento catastrófico, né, pessoa pessimista, que tudo vai dar errado, que nada dá certo, Sim. só fica preocupada, não tem o controle de sair e voltar da situação quando quiser, não é um treino. A pessoa fica imergida naquilo, ela não escolhe entrar no pensamento trágico, ela vai e fica presa lá, pera lá, aí não. Aí é um mau sinal, uma distorção cognitiva, Sim. que aí é ruim. Entendeu? Então tá fazendo sentido para vocês até aqui, pessoal? Vão contribuindo com a gente, tá? O que vocês entendem sobre positividade da perspectiva de vocês, com base no que vocês acreditam, no que vocês leram. Se até agora vocês estão concordando com a gente ou não estão, vão interagindo aqui para deixar o conteúdo mais rico, tá? Sim. E isso que você colocou, Matheus, é muito importante, porque as emoções, elas não foram feitas para a gente demorar nelas. Se Uhum. você está demorando em uma emoção, tem alguma coisa errada.
Então, por exemplo, uma tristeza. Uma tristeza, ela é de suma importância. A gente já falou aqui várias vezes quando a gente trabalhou as emoções, né? Todas as emoções têm uma função. A tristeza, ela vai te colocar num estado mais introspectivo para você ter autoconexão, para entender o que está acontecendo dentro de você. A alegria geralmente nos conecta por fora, com os outros. A gente quer dividir, quer compartilhar, né? E só a tristeza tem esse potencial de nos conectar com a gente mesmo. Perfeito. Agora, se você traz para mim, né, ou para o Matheus, no contexto clínico, por exemplo, que você demora na tristeza, quer dizer que ela é recorrente, que ela é quase uma distimia que a gente chama, aí a gente tem que trabalhar isso. E a positividade tóxica, ela presume que você está, assim como na tristeza, demorando em uma emoção. Só que nesse caso ela não é legítima. Né? É uma emoção que ela está sendo utilizada para disfarçar para outras situações. E olha que interessante. Muitas vezes essa positividade tóxica ela é feita para que a pessoa possa se consolar. Então, tá tudo dando errado na minha vida. Eu não consigo levantar da cama para eu ir para procurar um emprego, para eu organizar minha casa, para eu, não sei, organizar o meu trabalho. Eu não consigo, mas eu preciso me consolar. E aí eu vou nas redes sociais e aí eu leio lá em alguma parte que tá tudo bem se você é uma pessoa indisciplinada e desorganizada, né? Porque a gente vê muito isso nas redes sociais hoje em dia. E aí eu acabo pensando assim, poxa, então tá ok, tá tudo bem ser assim. Não tem problema. A pessoa ela cai no autoconsolo. Não, eu tô consolada. Amanhã, quem sabe, vai ser um dia melhor. Né? Então, e isso é viciante, porque é fuga, né? Tudo que o nosso cérebro, ele adora uma fuga, ele adora um prazer imediato. Né? E a professora Malu colocou aqui, ó, eu acho que as emoções negativas muitas vezes nos faz adentrar em um campo muito perigoso. Eu acredito que a busca da positividade limpa deve ser buscada. E a grande questão é muito pertinente seu comentário, mas eu vou trazer aqui uma coisa que talvez vai divergir desse comentário, é que as emoções não é algo que a gente deva buscar. A gente não deve basear nossa vida em busca necessariamente de uma emoção X ou Y. Porque, por exemplo, pessoas que passam por um processo de luto. Se eu sou uma pessoa que eu vivo constantemente atrás de alegria, não, eu tenho que viver como uma máquina de produzir felicidade. Se morre uma pessoa que era muito especial para mim e que eu senti muito, eu começo a camuflar aquele processo de luto que é fundamental para trabalhar essa perda, né? E aí eu saio para beber, eu vou para uma festa, eu tento fingir que nada aconteceu, tá tudo bem, não, é normal, acontece, porque eu entendo que de repente se eu viver aquele luto, ficar em casa, é algo ruim, negativo, não vou fazer isso. E isso é fundamental para o ser humano. Se você não faz isso, se você não passa pelo processo de ressignificação de perdas, de traumas, de vivências, você adoece. Tá? Você vai adoecer. Eu até ia contribuir com esse seu comentário também, divergindo um pouco da professora Malu, igual você falou que as emoções a gente não escolhe, né? A gente escolhe o quê? Qual comportamento que eu vou ter, porque comportamento vai gerar emoção. Qual comportamento eu vou ter que eu sei que vai gerar mais essa emoção? A emoção sempre é uma consequência, eu não escolho. Se alguém me ofender, eu não escolho ficar com alegria. Eu vou ficar ou triste ou com raiva. Ponto. Não tem uma escolha. Então eu vou buscar comportamentos das emoções. E no processo emocional eu vou escolher quais as emoções eu vou saborear, ficar mais, trazer com mais de mim, e quais emoções que simplesmente eu vou aceitar e deixar ir. Entendeu? Não quero ficar irritado, eu vou sentir raiva. Mas eu vou sentir a raiva, reconhecê-la, aceitá-la e deixá-la ir. Eu sou mais fã da alegria, então beleza. Quando a alegria vier, eu vou saborear, eu vou aproveitar aquele momento, eu vou curtir aquela alegria, vou aceitar e curtir, mais ou menos assim. E aí outra questão complicada é definir emoção positiva e negativa. Igual a gente já falou aqui, a gente define mais como uma questão funcional e disfuncional. Depende do contexto e da frequência e da intensidade. Tá?
Eu tenho uma outra explicação, né, que eu vi do Pedro Calabres, que é um neurocientista, que emoção negativa é aquela que te afasta de si, das coisas, do objetivo das pessoas. E a positiva é que te traz para perto, que aproxima. Só que isso daí também vai depender do contexto. Então as emoções que te aproximam das pessoas, dos seus objetivos, de si mesmo, podem ser consideradas positivas. As emoções que te afastam disso podem ser consideradas negativas. Então por isso que a gente tem que ter cuidado para colocar esse juízo de valor nas emoções. A tristeza é negativa, a raiva é negativa, nojo, medo é negativo. Não é, entendeu? Não é assim o caminho. Eles podem ser tão positivos quanto qualquer outras emoções. Depende do contexto. Exato. E isso é tão interessante, passar pelo processo de sofrimento, de tristeza, de luto, pelas emoções negativas. É tão importante que se você não passa por isso, se você é uma pessoa que vive em busca de sensações positivas, de euforia e tudo mais, até a alegria genuína perde sentido para você. Sim. Até a alegria. Porque você está tão acostumado a ficar naquele ciclo de fuga, fuga e fuga, e eu bebo e eu vou para festas, e eu tento tapar aquele buraco com vícios e vícios, que quando alguma coisa de muito genuína acontece na minha vida, nem aquilo eu consigo saborear direito. Uhum. Nem Exato. aquilo. Porque eu vou E perdendo aí, a noção do que é real ou não, do que é bom ou não, porque tudo virou uma fantasia, algo banal, né? exatamente, exatamente. E aí que a gente fala da importância da autovalidação. Né? Uhum. Porque assim, como que a gente valida os sentimentos dos outros e olha a importância disso. Se eu sou uma pessoa que eu tenho proficiência emocional, quer dizer, se eu consigo reconhecer as emoções nos outros, eu consigo reconhecer as minhas próprias emoções, eu vou entender que as pessoas passam, que a vida, né, é bem clichê falar isso, mas é verdade, a vida é uma montanha russa. As Sim. pessoas vão passar por altos e baixos e elas vão manifestar emoções compatíveis com os altos e baixos, certo? Então eu consigo reconhecer no outro uma emoção e eu valido no sentido de tá tudo certo você sentir isso, faz sentido você sentir isso, né? Tá tudo bem. Nesse sentido você está validando a emoção do outro. E quando eu valido a minha emoção, quando eu entendo, por exemplo, que eu estou passando por uma fase muito triste, por uma fase mais introspectiva, eu valido aquilo no sentido de que tá tudo bem passar por isso, ok? Isso. Né? Eu vou ficar mais quietinho. Ah, tá aparecendo um monte de convite para ir para festa, para isso, para aquilo, mas eu preciso ter este momento aqui comigo, para que eu possa voltar bem para minha vida social. Né? Se você vai para o contexto clínico, por exemplo, e você fala assim, nossa, eu tô numa montanha russa de emoções. Então a gente vai falar para você que você tá saudável, que você tá bem. Não saudável seria você não vivenciar todas as suas emoções, você não viver todas as emoções, né? Você travar numa emoção, o que é patológico, né? A gente sabe que o único tipo de pessoa que trava numa emoção é a pessoa bipolar. Uhum. E aí você falando isso, até lembra assim, para você ver o quanto está incutido na cultura. Quando a pessoa perdeu alguém, está em luto, mas principalmente no termo de um relacionamento, o que geralmente, popularmente, busca se fazer? Não, deixa disso, para de pensar nisso, vamos sair, vamos curtir, vamos fazer isso. Quer tirar a pessoa do foco do trágico, para não, você tem que ser positivo, cabeça para cima, partiu para outra, fila andou. Gente, não é assim. Por mais ruim que seja a pessoa, geralmente vai ter um processo para romper toda essa história, esse vínculo e tudo mais. Então o ideal é deixar assim a pessoa passar. Lógico que não está saindo desse estado. Aí beleza, a pessoa está imergida nesse estado de tristeza, de estagnação, aí ok, vamos intervir, mas também não é uma intervenção no sentido, para de sentir isso, não é assim que vai funcionar. É ok, eu entendo, aceito, estou aqui, eu respeito o seu posicionamento, tudo bem você sentir isso, mas você sabe que tem que melhorar, assim vai. Então, ou procura um profissional para a pessoa, ou você procura um profissional para você se capacitar para ajudar a pessoa.
entendeu? Ou você vai atrás de conhecimento, tá? Porque a positividade, gente, é encontrar o que é de bom. E não é inventar. Muitas vezes a pessoa acha que a positividade é... Por isso que ela não consegue manter. É inventar coisa e não é inventar. Eu estava pesquisando, até vi um exemplo num vídeo do Jerônimo, dele falando assim, do exemplo da esposa dele, né? A esposa foi assim a história. A esposa dele falou assim, amor, pode ir lá escovar o dente que eu vou preparar um café pra gente. Nossa, a expectativa dele já foi alta, né? Que a esposa dele falou, nossa, ele já ficou pensando no café, né? Ficou pensando num suco de laranja, num pão ali com ovos e tal, uma coisa bem elaborada. E aí, quando a esposa dele chegou com o café, chegou só com 2 inhame. Ou seja, ele se frustrou. Ele poderia simplesmente ter se queixado, poxa, amor, porque ele se frustrou, porque a expectativa dele estava em outro patamar, né? E se queixar, nossa, só inhame e tal, por que você não fez outra coisa? Mas o que ele fez? Ele não forçou a barra, ele só falou o seguinte, nossa, inhame, faz tanto tempo que a gente não come inhame. Ele falou uma verdade. Simplesmente ele tirar isso de positivo, isso, gente, e essa frase é tirar o que é de positivo, tirar de bom da situação. Tá vendo que não é nada extraordinário? Nossa, quanto tempo faz que a gente não come inhame? A esposa dele sorriu, ele ficou contente porque a esposa sorriu de volta, e veio a emoção, felicidade, ficaram bem, e teve um café da manhã que alimentou muito mais as emoções do que as expectativas. Ou seja, com certeza teve um dia melhor. Ele não ficou inventando, nossa, como eu amo inhame, que bom, estava com vontade de comer inhame. Não é isso. Não é mentir, forçar a barra. Ele ficou frustrado? Ficou. Ele esperava uma coisa melhor? Esperava. Mas ele só fez o comentário. Nossa, faz tanto tempo que a gente não come. E pronto. Isso é o positivo. O positivo é buscar alguma coisa. Outro exemplo. Você sofreu um acidente e aí teve alguma fratura na perna, por exemplo, e você teve que ficar em casa. Qual é o lado positivo que pode ser disso? Nossa, fazia tanto tempo que eu estava tentando tirar umas férias ou parar para conseguir ler um livro e estudar aqui. Vou aproveitar já esse tempo já. Ou seja, já que aconteceu, né? Já que aconteceu isso, então vou terminar de ler aquele livro, vou terminar de fazer aquele curso, vou terminar de... Gente, sempre vai ter alguma coisa de positivo. Ou seja, de positivo é funcional, que vai te agregar, que vai dar para tirar um proveito da situação. Isso que é a positividade, entendeu? Encontrar os caminhos para em qualquer situação eu pegar o que há de melhor e não ficar focando problema, tudo é ruim, tudo é chato, nada tá bom. Aí não, entendeu? É isso que a positividade vem combater. Agora, essa questão cultural de fugir do problema, aí é tóxico, aí faz mal para você. Exato. E Aline, Matheus, como que eu faço para eu descobrir se eu estou vivendo num ciclo de positividade tóxica ou não? Você consegue identificar, você que está assistindo a gente? Consegue identificar se está num ciclo de positividade tóxica ou não? Não é difícil, gente, identificar. Como que a gente faz? Primeiro passo, entender se você está conectado com as suas emoções ou não. Você é do tipo de pessoa, se avalia. Eu vou deixar aqui as deixas e você vai se avaliando. Você é do tipo de pessoa que quando, só de pensar naquela tarefa chata que você tem para fazer, naquela responsabilidade que você tem para cumprir, você logo já inventa uma forma de procrastinar? Ou de pensar assim, não, vai dar tempo, vai dar certo, não, vai dar tudo certo, eu vou deixar para depois e no final dá tudo certo. Você é o tipo que quando termina um relacionamento, perde uma pessoa querida, ou uma pessoa que morava perto vai morar longe, que ao invés de você viver aquilo, de chorar, tendo vontade de chorar, de ficar mais recluso, tendo vontade de ficar recluso, você é o tipo de pessoa que fala, não, eu vou sair para beber porque hoje eu não quero tristeza, eu quero só alegria, hoje eu não quero sentir nada disso. Como que você é? Está se avaliando? Estão se avaliando? A Renata falou que ela não sabe responder. Pois é. A gente ganhar proficiência emocional é a gente começar a observar como é que a emoção nasce no nosso corpo. Na live passada, o Matheus deu uma aula de como identificar as emoções nascendo do nosso corpo. A partir do momento que você tenha identificado,
você tem que trabalhar essa emoção. E aí você vai falar pra mim, tá, mas então quer dizer que eu nunca mais vou ser positivo? Não, não é isso. Olha só que interessante. Só o fato de você atravessar, de você lidar com as emoções, já vai trazer um resultado que é muito positivo para você. Uhum. Então, de repente, você está passando por uma fase muito difícil na sua vida. Talvez você tenha perdido o emprego, talvez tenha saído de um relacionamento, talvez, não sei, alguma coisa muito difícil. E você só quer colher os frutos imediatos de não ter que lidar com a frustração ou com a tristeza ou com o sofrimento. Que é, de repente, não ter que olhar para aquilo, não ter que mexer naquilo, naquele conteúdo que me traz sofrimento. Isso traz um prazer muito imediato. Só que futuramente a consequência não é nada positiva. Futuramente você vai ter que lidar, de repente, com trauma. De repente você vai ter que lidar com uma timidez muito grande que foi crescendo dentro de você. Vai ter que lidar com a habilidade social muito empobrecida, de tanta fuga, né? De repente você vai ser uma pessoa que não consegue tomar decisões, que paralisa diante de um desafio, tá? E aí, quando você para observar as emoções, olha como que a positividade saudável vai nascer na sua vida. Se você é o tipo de pessoa que reconhece a sua emoção, vive aquela emoção de acordo com o que ela está pedindo para você, e você passa tranquilamente sem fugir, o que você vai colher é satisfação, paz interior, consciência tranquila. O que você vai colher é uma vida mais organizada, é uma vida interior mais organizada, é um bem-estar consigo mesmo, tá? Não aquela confusão, né? Ai, a minha vida tá uma bola de neve, tem um monte de coisa acumulada, mal resolvida, coisa que eu fui passando por cima igual um trator. E aí, se você volta lá atrás, você vê que tem que fazer 5 anos de terapia para tratar aquilo, né? Pois é. Geralmente é assim. Aí a professora Malu tá falando que é mais reclusa, e não tem nenhum problema ser assim, porque a gente tá falando tudo isso, gente, só que a gente tem que ser sincero, é bem mais. A gente tá falando a pontinha da pontinha da pontinha, porque é bem mais complexo do que isso na prática. Porque envolve o quê? Envolve seu padrão de personalidade. Então, pessoas que são mais introvertidas, elas vão se sentir melhor e recarregar suas energias reclusa, sozinhas. E não tem nada de errado com isso. Errado é eu ficar só nesse padrão, porque apesar de eu ser introvertido, eu tenho que ter o mínimo possível de habilidades sociais, de postura, de saber me relacionar, gerir tudo isso. Não preciso mudar a minha personalidade, mas eu tenho que agir apesar dela, porque o mundo nos exige assim. E a pessoa extrovertida também tem que dosar, porque senão ela fica inconveniente, chata. Entendeu? E a pessoa extrovertida, ela vai se recarregar mais, se doando, interagindo com pessoas, comunicando. Então, tem muito a ver também, tudo isso aqui que a gente fala, qual é o padrão de personalidade, que é bem mais complexo. Por isso que a gente não pode vender um rótulo, uma mensagem de que seja positivo, que o universo vai ser positivo com você, que as coisas vão acontecer, que as portas vão se abrir. Sim, se eu sou uma pessoa mais disposta, se eu sou uma pessoa que sorriu mais, uma pessoa que lida melhor com essa frustração, né? Já eu caio, mas logo eu já me levanto e vida que segue, lógico que as coisas vão ficar melhor. Mas não porque eu não sinto, mas é porque eu sei dançar conforme a música. Eu sei lidar com a frustração, sei me regular emocionalmente, eu sei validar o que eu sinto, eu sei de habilidades sociais, eu sei de emoções, eu sei interagir com as pessoas, eu sei os meus limites, eu me domino, eu me conheço. Aí é uma, tipo assim, uma perfeição de fato, que é isso que a gente tem que buscar. É lógico que as coisas vão ser melhores. Vocês vão ter mais facilidade com o relacionamento, melhores relacionamentos, melhor emprego. Lógico, isso é uma consequência. Mas não é porque você pensou positivo e o mundo vibrou e te deu as coisas positivas aconteceu. Não, gente, não é assim. E isso, por mais que, Matheus, eu não acredito nisso. Será? Né? Igual quando a gente, muitas vezes, a gente fala assim, eu não sou racista. Será? Porque tem um racismo cultural, muitas vezes, que não é por maldade. Né? Não é porque, eu não gosto do negro. É porque está meio que enculturado. Né? É uma coisa meio que latente, não é manifesta. Então a gente tem que ter essa consciência. E muitas vezes, como isso está muito na cultura, a gente se vê pegando isso.
Como que eu sei? Né? A Aline já falou e a gente vai complementando. Como que você vai saber? Se você não está se permitindo sofrer. Nossa, eu não devia estar assim, eu não devia estar nesse patamar, eu não devia estar sentindo isso. Está cheio de negações pelo que você sente, pela situação de vida que você passa, por tudo. Ou seja, você está se cobrando de ser positivo. Não, tem que pensar diferente, não tem que mudar a minha vida. Ok, talvez você tenha que mudar de fato. Mas antes, o processo da mudança dos primeiros passos, né? É clichê, todo mundo sabe, eu acho que você também sabe. O primeiro passo é a aceitação. Se você for lá no AA, grupos de alcoólicos anônimos, eles têm uma série de passos lá para o processo grupal deles. E um dos pilares ali é a aceitação. Eu sou dependente. Eu tenho um problema. Se não ocorrer a aceitação das minhas emoções, das minhas limitações, das minhas identidades, das minhas qualidades, defeitos, tudo, as coisas vão ficar meio que truncadas. Vai, não vai, vai, não vai. Então, quanto mais eu aceitar, mais rápido isso acontecer, melhor vai acontecendo. Faz sentido para vocês? Deixa um joinha se está fazendo sentido para vocês, para a gente poder saber. É importante trazer também, Matheus, sobre a diferença entre a positividade tóxica, né, e tristeza, e entre otimismo e pessimismo. Quando a gente Isso. fala que a gente não pode alimentar a positividade tóxica, isso não significa que você vai ser uma pessoa desagradável, uma pessoa reclamona, uma pessoa rabugenta, aquela pessoa que afasta e que repele os outros, né? Porque assim, quem é que gosta de estar perto de uma pessoa que só reclama de tudo o tempo todo, que só se lamenta de tudo o tempo todo, a vida é ruim e não sei o quê. Ninguém consegue ficar perto de uma pessoa assim, né? Como o Matheus falou, a questão energética, ela cai, né? Então, a questão não é você não ser uma pessoa otimista. Inclusive, para você trabalhar as emoções e sair da positividade tóxica, você tem que ser uma pessoa otimista. Aí você pode me perguntar assim, pensar positivo atrai? A gente tem que pensar muito nessa frase, né? Porque o que seria pensar positivo? Seria você, por exemplo, vislumbrar coisas construtivas para a sua vida? Né? Seria você imaginar um futuro legal, bom para sua vida e aí depende. Se você está fazendo alguma coisa, está aceitando que a tua realidade não está boa, que você tem que enfrentar certos sofrimentos, certos traumas, para você alcançar esse futuro positivo que você está almejando, aí sim, aí a gente fala que o pensamento positivo ele atrai. Né? Mas aí se você tem o pensamento positivo, mas você está navegando na positividade tóxica, né? Não, eu quero ter uma saúde boa, eu quero ter um físico bom, mas aí eu não consigo, eu vivo numa vida absolutamente sedentária e só comendo um monte de bobagem, né? E aí não tem como, as duas coisas não casam, né? Você vai ter que enfrentar um certo período de repente, sofrimento, né, no sentido de ter que levantar, ir para ativa e passar por algumas restrições para você conseguir alcançar alguma coisa que você está almejando, né? E não é e tristeza não é a mesma coisa que pessimismo, apesar de que o pessimista ele pode ser triste, você pode ser uma pessoa que está passando pela tristeza, mas sem ser pessimista, tá? Então eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, às vezes uma fase até de confusão, eu não sei o que eu quero para o meu futuro, eu não sei se eu quero seguir o curso, a graduação que eu fiz, eu estou perdido, né? Você pode passar por isso e ainda assim alimentar uma visão mais otimista, né? Não, eu estou passando por isso porque eu preciso me entender. Inclusive tem estudos que mostram que as pessoas que são mais introspectivas, geralmente elas lidam melhor com desafios, né? Elas se saem melhor, por exemplo, em provas, né? Porque são pessoas que elas lidam melhor com a demanda emocional, tá? Que ela não foge de si mesma quando ela está passando por um sofrimento, quando ela tem que lidar com uma memória que traz que é difícil para ela, né? Então é importante trazer essa diferença.
sim. É bem próximo ali, de fato, é complicado diferenciar otimismo de positividade. Mas vejo que o otimismo é mais eu encaro mais como um estado de espírito, um padrão de humor, a pessoa que está sempre buscando ali estar bem, ficar bem, né? Tirar. Uhum. E a positividade é mais eu vejo que é mais uma decisão, igual eu falo de, já que aconteceu, o que eu vou tirar de bom? Qual é a lição que eu vou buscar tirar daquilo? Né? O pessimista Exatamente. ele sempre vai estar numa postura de que nada vai dar errado, que as coisas não é tão assim, que é difícil demais, é complicado demais, entendeu? Então isso também é danoso. É difícil diferenciar, tá? E pode ter outras diferenciações por aí. A gente está falando como base no nosso estudo, no nosso conhecimento, mas vocês podem achar outras coisas. Mas o central, se a gente for resumir, sempre vai girar em torno disso. E uma frase que eu gosto de trazer muito também é o seguinte, né? Porque não tem como falar de positividade, otimismo e tal, sem falar, igual a gente já está falando, de emoções e sentimentos. Talvez essa frase ajude vocês que estão aqui conosco até esse momento. Guarde bem, tá? Você não é o que você sente. Você tem que entender isso. Você não é a tristeza, você não é a raiva, você não é a alegria. Você não é o que você sente. Você está sentindo isso, mas você não é isso. Ou seja, você não é ansioso, você está sentindo ansiedade. Você não é triste, você está sentindo tristeza. Você não é o que você sente. Tá? Eles fazem parte de você, mas não é o todo. O todo é muito maior do que isso. Por que eu falo isso? Porque sempre, quando a gente está lidando com situações difíceis, né, com sentimentos, com emoções que são ditas negativas, disfuncionais, né, ansiedade mais, tristeza demais e tal, a mente fica, as pessoas tendem a ficar presas nessa situação. Então, eu entender que eu não sou aquilo, isso é uma parte de mim, algo em mim está assim, já vai te ajudar a ir elaborando, a ir entendendo, a ir aceitando isso. Então grave isso, você não é o que você sente. Tá bom? Isso é bem libertador, isso faz sentido e é aplicável na nossa vida, trazer esse conceito. Achei bem importante, Matheus, essa frase. Ela é muito pertinente para a gente aqui, por quê? Porque a gente tem o costume de pensar que uma emoção vai durar para sempre. Uhum, Então, nossa, tô passando por um mega sofrimento, uma frustração terrível, ou tô muito confusa, né? Ou eu tô, não sei, tô triste. E aí aquilo parece que vai durar para sempre, parece que você nunca mais vai conseguir recuperar algum equilíbrio, a felicidade, etc. E quando você entende que aquilo passa, você aprende a destinar um tempo apropriado para cada emoção. Então, por exemplo, estou com muita raiva. Aconteceu alguma coisa que eu senti a raiva nascendo no meu corpo. Tá? Eu posso simplesmente ter uma atitude passiva e fingir que aquilo não aconteceu. Fingir que eu não uhum, vivenciei uma situação de injustiça, fingir que eu não vivenciei uma situação que foi muito que me desrespeitou. Eu posso ser passiva e fingir que eu gostei daquilo ali. Tá? Quer dizer, eu posso fugir daquela emoção. Ou eu posso buscar de uma forma assertiva me posicionar a partir daquela emoção. Tá? Ao invés de tentar reprimir, eu preciso entender o que aquela emoção está sinalizando. Eu passei por uma situação de injustiça? Eu passei por uma situação de desrespeito? Tá? E a partir dali, eu busco estratégias e técnicas, né, que a gente traz sempre no nosso contexto terapêutico, de como que eu posso lidar com a raiva, como que eu posso fazer com que a raiva seja um motor para a ação, né, e não um problema, não uma geradora de problemas na minha vida. A mesma exato. forma é com a tristeza, a mesma forma é com o Uhum, medo, né? Então, a mesma forma é com, não sei, a indiferença, qualquer tipo de emoção que você esteja sentindo, uhum, é importante olhar o que aquela emoção está me comunicando, tá? Eu preciso, nesse momento, ficar mais reclusa, eu preciso, nesse momento, olhar mais para mim, eu preciso, nesse momento, respirar melhor para enfrentar esse desafio, essa situação. O que a emoção está sinalizando, o que ela está indicando, né? Para que você não seja controlado pela emoção, mas para que você possa
tentar exercer algum controle sobre ela. Né? Aí a professora Malu falou aqui, ai Jesus, eu tô confusa. Você está confuso em que sentido? Fala aqui porque a gente quer desconfundir essa situação aí. Fala pra gente qual que é a confusão que aconteceu para a gente desconfundir isso daí, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma sugestão aqui, Matheus, Vai falar. sobre uma coisa que influencia muito a nossa vida, que eu já comentei aqui, que é o uso que a gente faz das redes sociais. A gente passa um tempo muito significativo do nosso dia na rede social. E a forma como a gente utiliza ela vai dizer muito sobre a nossa saúde mental. Então vamos lá, o nosso tema é positividade tóxica versus saúde mental. A gente já entendeu que para ter saúde mental, para quem está confuso, é importante a gente saber reconhecer as nossas emoções, validar as nossas emoções, permitir que elas vivam o tempo delas, para que elas possam passar e a gente continuar nessa estrada sinuosa que é a nossa vida. Tá? Então, só que o que a gente faz no nosso dia a dia vai nos ajudar muito a sair desse ciclo da positividade tóxica e a entender a nossa emoção de uma maneira mais objetiva, mais clara. Tá? Primeiramente, qual a qualidade do uso que você tem feito das suas redes sociais? Você é o tipo de pessoa que passa a maior parte do tempo vendo vida de pessoas supostamente perfeitas? De pessoas que às vezes são pagas para construir uma vida estratégica e perfeita? Você fica se comparando o tempo todo nas redes sociais? Então, de repente, tem as blogueiras que são pessoas que, né, o objetivo, o foco delas é produzir um conteúdo, de repente, ali motivacional para engajar você no conteúdo delas e tudo mais. E a gente tem que avaliar se aquilo de fato está sendo construtivo ou não. Então, quem são as pessoas que eu sigo? Qual o conteúdo que eu tenho consumido diariamente? Né? Eu tenho aplicado técnicas de autoconexão, eu tenho feito, sei lá, tenho praticado atividade física, que a atividade física também é uma prática que aumenta a consciência do corpo. Eu tenho feito meditação, eu tenho aplicado alguma estratégia de mindfulness, como a gente tem trazido aqui para vocês. Eu tenho, enfim, o que eu tenho feito para eu me reconectar com as minhas emoções? Para eu ter mais saúde emocional. A professora respondeu aqui, ó. Ela falou, então devemos viver todas as emoções de maneira que nos mostre a positividade em nosso dia a dia? Perfeitamente, de fato. A gente vai viver todas as emoções e viver de maneira que a positividade é construída, certo? Não é uma utopia, uma fantasia, uma fuga, mas é ver o que eu aceito as emoções e vejo o que eu tenho que tirar. Por exemplo, o café. Com certeza ele sentiu uma frustração quando veio os dois em ambos. Só que ele escolheu no dia a dia dele fazer um comentário que agrega, um comentário simples. Nossa, faz tempo que a gente não come. Ponto. Ele não mentiu, ele não inventou nada, ele falou um fato para dar um viés positivo. Ou seja, positivo é o quê? Aproximou. Aproximou a esposa teve um sorriso, ele teve um sorriso, assim foi. Entendeu? Então as emoções vão ser vividas. Aí é o que a gente já fala e vai repetir sempre porque é possível. Não tem como controlar o que eu sinto, mas eu controlo o que eu faço depois com aquilo que eu sinto. Como eu reajo a isso. Entendeu? Então ele sentiu frustração e ele reagiu de uma maneira diferente. A maioria das pessoas, a gente tem a tendência de sentir a frustração e o quê? Reclamar, né? Falar, nossa, mas por que tá assim? Esperar, nossa, só isso. Você me fala que vai fazer um café e faz isso aqui só. Entendeu? Então é de fato isso, professora. Tá? Então devemos viver todas as emoções. E aí, a Jaque até falou lá em cima da questão do equilíbrio. Eu até fiz uma postagem esses dias aqui, e eu prefiro chamar de harmonia do que equilíbrio. Porque o equilíbrio eu considero estático. Né? Para eu equilibrar uma coisa, eu tenho que deixar ela parada, não posso mexer. Agora, a harmonia não. A harmonia, ela fica tudo bem harmonizado, mas porém é dinâmico, é volátil. Né?
Então, É na fluido, vida, né? é fluido. Então, na saúde mental, a harmonia faz muito mais sentido no equilíbrio disso, no que uma hora um sobe, o outro desce, assim vai. Agora, o equilíbrio está assim. Se eu mexer isso daqui, pô, já caiu. É estático, não posso alterar Uhum. nada. E a vida, a saúde mental não é assim, tá? Como que a gente faz para reconhecer então as emoções? Porque se a gente precisa, porque se é importante viver todas as emoções, a gente precisa reconhecer as emoções. E a gente vai reproduzir aqui hoje o que a gente tem ensinado nas lives anteriores sobre reconhecimento emocional, tá? Não tem como você fugir da autorresponsabilidade, tá? Então você vai ter que colocar a mão na massa e ter autorresponsabilidade, entender que não é um processo fácil mexer na sua subjetividade, né? Então, primeira coisa, uma estratégia que ela parece muito simples, mas que ela tem um poder incrível, né? No nosso trabalho clínico a gente vê muito isso, que é a identificação das emoções logo pela manhã. Então, quando você acorda pela manhã, olha, para um pouquinho, ao invés de já acordar fazendo tudo, né, querendo abraçar o mundo e resolver tudo, para um pouquinho e tenta entender como que você está se sentindo, tá? Como que eu estou me sentindo nesse momento? Eu estou tranquilo? Eu estou disposta? Ou eu estou muito cansada? A noite não me relaxou, não me tranquilizou, não descansou? Eu estou triste por algum fato que aconteceu na noite anterior? Alguma emoção que veio, uma memória durante o sonho, no sono? Como que eu estou me sentindo? E você vai manter esse padrão de identificação emocional no decorrer do seu dia, tá? Então, alguma coisa muito que te chateou muito aconteceu. Esse é o momento de você parar para se perguntar como que eu estou me sentindo nesse momento. Identificou, você pode gerenciar. Sem identificar, você não consegue gerenciar. Uhum. Parece muito simples, mas a maioria de nós vive cegos para as emoções que nós sentimos. A gente não sabe. É muito comum a gente pegar paciente em clínica, que a gente, principalmente homens, que a gente pergunta assim, como é que você está se sentindo? A pessoa fala, como assim me sentindo? A pessoa simplesmente não consegue identificar nenhuma emoção, ela não sabe nem o que são as emoções dela. Ela passou boa parte da vida cega para as próprias emoções. E a vida, ela é emoção. Não tem como a gente fugir disso. Exato. Né? Então, E e fazer o registro, igual eu já disse, né, no exercício passado, vai fazer eu identificar quais são as minhas emoções mais frequentes. E aí, pessoal, essa live aqui, se vocês querem saber mais sobre o tema, não, Aline, Matheus, eu quero saber mais sobre emoção, certo? Porque tem como fazer uma live só sobre isso, emoção, sentimento e tal. Vocês que mandam, tá? Manda no perfil da Centerfísio aí, manda aqui no meu perfil quais temas que você, ou no perfil da Aline também, quais temas que vocês gostariam. Porque de fato as emoções em si já daria uma live. E vão pesquisando sempre mais sobre saúde mental, sobre emoções e como identificar, nomeá-las, características de cada uma, entendeu? E fazer essa diferenciação, porque isso vai permitir você tomar as rédeas da sua vida. E assim eu consigo alterar, né? Como que eu estou reagindo. É isso que a Aline falou. Até nós, que somos profissionais da área, a gente tem que fazer um esforço para identificar, porque muitas vezes a gente vê as coisas estão fluindo e a gente está indo no mesmo barco. A gente não. Uma coisa tem que ficar clara, eu vou falar sempre que possível. A gente não está no patamar acima de vocês. Não é porque a gente está falando tudo isso que a gente não viva tudo isso. E, nossa, Matheus, então o Matheus não é positivo. O Matheus é totalmente positivo, normal. E não, gente. Com certeza o ser humano é assim. Às vezes eu sei de tudo isso, mas vai ter uma hora que eu vou estar querendo fugir de uma situação. Entendeu? Criar uma positividade para não ver aquilo. É normal. Entendeu? O que eu não posso é ficar bitolado. A diferença é que quando a gente faz, a gente tem uma percepção, uma facilidade melhor de, opa, tô fazendo, olha lá, né? Ou pelo menos quando alguém fala e aponta, a gente tem uma aceitação maior, porque às vezes a gente precisa que o outro aponte, né? Então a Aline, a gente já é amigo, pode, ó, Matheus, presta atenção no que você está fazendo, no que você está falando. Verdade, Aline, não tinha pensado nisso, entendeu? E aí a gente vai aceitando. Essa é a nossa vantagem de ser psicólogo. Mas o resto,
a gente está no mesmo patamar. A gente tem que se cuidar, mesma coisa, tá? Tem que ficar bem claro isso. Porque sabe por que eu falo isso, pessoal? Porque senão, aí vamos dizer que vocês vê eu e a Aline na rua aí, né? Em algum lugar, e aí vê a gente fazer um negócio que, nossa, mas vocês falaram na live que não sei o que lá, não vou nem assistir mais. Gente, a gente se esforça ao máximo, mas a gente é humano, entendeu? A gente não tá se endeusando, nossa, a gente tá perfeito, a gente é assim, se não fazer assim, vocês estão errados. Pelo amor de Deus. Acho que Não é isso. a diferença é que, assim, às vezes as pessoas têm a imagem de que o psicólogo não comete erros, de que ele não falha, ele não se frustra. Na realidade, talvez se há uma diferença, a diferença é que a gente já adquiriu um certo repertório para a gente conseguir lidar com essas falhas, né? Porque eu posso muito bem, por exemplo, passar por uma situação muito frustrante na minha vida e eu partir para uma positividade tóxica, eu falar, quer saber, eu vou fugir disso aqui, eu não quero pensar nisso, pensar nisso me gera sofrimento, eu vou deixar isso para lá. Né? Talvez a diferença seja que a gente não busca esse conforto da fuga, tá? Então, assim, não quer dizer também que a gente não seja tentado a buscar o conforto da fuga. Muitas vezes a gente procrastina, a gente quer deixar tudo para depois, a gente às vezes não quer resolver um problema pendente. Mas o conteúdo que a gente está trazendo aqui é para esclarecer um conteúdo, informações sobre as quais a gente tem um pouquinho mais de propriedade para falar, né? E dois comentários grandes aqui ali. O professor Maru falou aqui, ó. Mas quando coloca o dedo na ferida de alguém, mesmo que seja um amigo, às vezes o amigo não consegue digerir. O que fazer? Se ele não consegue digerir, então não mexe. Não mexe. Tudo depende muito da forma também que eu falo, qual é o grau de amizade, qual é a ferida, como é que eu abordo. Mas, de fato, tem pessoas que até no próprio contexto terapêutico a gente tem que construir muito rapport, muita interação para a gente intervir no que há de fato. Tem pessoas que estão pagando ali o processo, mas estão só que enrola a gente. Acha que nós não está percebendo, né? Falar o que tem que falar mesmo, não fala. E tá só ali, papapá, a conversa vai. Mas se a gente chegar, a gente entende que isso é um mecanismo de defesa normal, que é como se ele estivesse se preparando para aquilo. Se a gente chegar muito seco e pau, mexer na ferida, também vai correr. Entendeu? Então é porque talvez ele não está pronto e tudo bem. Talvez não é o tempo dele. Entendeu? Então vai de um jeitinho, vai de um outro. Mas se ele é totalmente reativo, né? Pode deixar quieto. A vida vai cobrar ele uma hora. Aqui, ó. Tem mais um comentário aqui. Bem colocado, Matheus. Ouço volta e meia a tal frase. Tu como psicólogo, ou como pode um psicólogo fazer tal coisa? Vai cuidar da sua vida. Eu sou gente, eu não sou ET, não. É porque é mais fácil a pessoa se sentir no ego, né? Não, já que eu vou apontar a ferida no psicólogo, isso aí é toda posição de destaque, tá? Psicólogo, um líder religioso, um presidente, um prefeito, alguma coisa no sentido. Porque é mais fácil apontar o dedo no outro porque eu estou escondendo a minha. Então, já que o outro está errando, eu posso errar. Nossa, o psicólogo não faz, então eu posso ficar acomodado. É mais por esse viés. Então eu falo, deixa de lidar com a sua resistência, rapaz. Deixa eu lidar com meus problemas, você busca atrás de resolver os seus. Vai lavar essa louça. É isso. Tem mais alguma coisa para contribuir, Aline, com a gente hoje à noite? A gente já vai se despedindo, pessoal. Então, acho que por hoje é só. Tem muito mais coisa para falar, mas se a gente for abrir tudo aquilo que a gente tem para falar, gente, emoção. O campo das emoções é um campo muito vasto, é um campo muito rico. Se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter saúde emocional, você precisa trabalhar as suas emoções. É muito importante. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, Jaque, professora Malu,
todo mundo aí que está quase que virando nossos ouvintes frequentes, muito obrigado. A gente fica muito contente mesmo dessa participação de vocês. E até semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar, a gente já preparou alguns temas. E nos ajudem, tá, pessoal? Porque a gente está preparando os temas aqui, o tema que a gente acha que é pertinente. É uma suposição. Agora, já se vocês trouxerem algum tema, a gente vai ter certeza que esse tema é pertinente. Então, vai vir diretamente a uma necessidade de vocês. Tá? E a olha... gente pode até deixar, Aline, se você quiser, alguns tempinhos aqui, para se alguém quiser colocar algum pedido de algum tema, a gente já vê aqui. Sim, pode ser. E a gente tem semana que vem, na live da semana que vem, nós vamos ter uma novidade para vocês, uma coisa muito, muito rica, muito importante para contar para vocês, que a gente está preparando. E a gente vai trazer semana que vem, então não percam, convidem outras pessoas. Obrigado, Marcelo. Obrigada, que bom, Marcelo, que você considere esse conteúdo acessível. A gente busca trazer uma linguagem realmente que seja acessível, porque no campo da psicologia, se você for fazer uma pesquisa aí, né, no Google e tal, sobre emoções, muitas vezes você vai ter acesso a termos técnicos e que a gente geralmente usa, né, em contexto clínico, essas coisas. E aqui a gente busca tornar a coisa compreensível para que seja aplicável, né? Nosso objetivo é trazer um conteúdo que seja aplicável, que não seja só ali uma palavra bonita, mas que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês e ter resultado. Isso aí, pessoal. Lembrem de quem não está seguindo o perfil da Centerfísio, por favor, pessoal, contribui, siga lá, tá? Siga ali também no Instagram, me siga aqui, caso alguém não esteja me seguindo também, Matheus Morari, psicólogo. Eu também tenho um canal no YouTube, tá? O link está na minha bio. No YouTube eu falo mais especificamente sobre casal e relacionamento. Aqui no Instagram eu abro mais uma questão mais geral, mas no YouTube é específico nesse nicho de relacionamento, tá? Então, bora aí nos conhecer melhor e consumir mais conteúdo de valor. Obrigado, Jaque, também pelo elogio. Obrigada. Então é isso. Estamos saindo da live com o nosso ego inflado, né? Um monte de gente falando bem, né? Aí a gente fica achando que não precisa melhorar nada, porque nós já tá bonzão, só que não, né? Só que não. Mas é isso então, vou encerrar aqui, tá, pessoal? Boa noite para vocês. Boa noite, até a próxima. Até mais.